Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 14ª aula deste módulo tratando sobre o artigo. Lembrando a você que nas últimas aulas nós estávamos tratando ainda sobre a questão do abstrato e tudo isso, e nesta aula, essa será a última aula tratando sobre os artigos especificamente ligados a essa ideia do abstrato, né, de substantivos ligados, aliás, de artigos ligados a substantivos abstratos. Lembrando que os nomes abstratos, né, têm o seu próprio foco na qualidade, como a gente já tem colocado aqui, certo? Mas quando esse nome, quando esse substantivo é articular, então essa ideia, essa qualidade é ainda mais especificada ali dentro daquele substantivo e sendo então distinta de outras noções. Essa tem sido a explicação que Daniel Wallace tem colocado, certo? Então é importante notar isso, porque quando a gente utiliza esse artigo com um substantivo abstrato, essa qualidade do artigo ela vai ser especificada de uma forma mais enfática. Então não é à toa que o autor preferiu utilizar aquele artigo ali junto com aquele substantivo abstrato. Ele teve um propósito específico e a gente como professores, nós como expositores, enfim, somos aqueles que precisamos apresentar isso para os nossos para aqueles que nos ouvem. Mas sempre lembrando que o nosso propósito não é também apresentar categorias gramaticais no púlpito, apresentar categorias gramaticais no meio da aula de escola bíblica, no meio da aula do pequeno grupo, enfim, do estudo bíblico lá que você dirige, que você ensina. Não é bem isso o propósito, né? Sempre lembre que o nosso propósito não é se mostrar para outras pessoas, né? Não é apresentar o nosso conhecimento de grego, muito embora esse conhecimento de grego ele seja valorizado entre muitas pessoas. Isso muitas vezes acaba mexendo com o nosso ego, mexendo com o nosso coração, e a gente não pode se deixar levar por isso, por essa vaidade, né? Enfim, dessa vaidade que nem vem de Deus. Na verdade, nós somos servos, precisamos servir as pessoas com o conhecimento que Deus nos dá, e o conhecimento do grego é uma grande bênção por vários motivos, né? Por uma questão de profundidade, por uma questão de aprimoramento, por uma questão de precisão no entendimento do texto. Tudo isso é excelente, mas isso pode ser utilizado de uma forma muito ruim quando você começa a se fazer entender de tal forma como o grande conhecedor da Bíblia, porque você tem o grego e não só isso, mas como quem se coloca como aquele que é o grande mestre, como aquele que é o grande conhecedor da Escritura e tal. Não é isso que a gente quer. Muito menos que as pessoas olhem para nós, principalmente como aqueles que podem parecer aqueles que detêm a verdade. O que se quer dizer com isso? Às vezes as pessoas olham para mim, perguntam para mim, porque elas sabem que eu ensino grego e tal, quase como se fosse assim, falou do grego, então está falado, está resolvido. Esse é o ponto final da exegese, né, do entendimento, da hermenêutica, quando alguém sabe a língua original e pronto, falou, né? E não é bem assim, né? A gente está construindo uma argumentação, a gente está construindo um entendimento da Escritura. Não precisa ser o grego a palavra final de algo, né? Não é bem assim. Às vezes a gente precisa de um estudo mais aprofundado. Às vezes o grego abre possibilidades ao invés de simplesmente fechar um ponto, certo? E sem perder aqui o fio da meada daquilo que eu estava falando, mostrar que nós não podemos, aqueles que têm entendimento do grego. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, né, nós já temos 48 aulas só falando de artigo. Então, se você está assistindo aqui até aqui, então significa que você tem aprendido mais o grego, você tem conhecido mais, você tem se aprofundado. Então, não deixe, por favor, o grego subir sua cabeça, fazer com que você ache que você sabe mais do que sabe, fazer com que você ache que você sabe mais do que as outras pessoas. Enfim, não é isso que a gente está fazendo aqui e não é nisso que você deve cair. Pelo contrário, na verdade, o grego nos humilha, ele nos faz entender que a gente sabe muito pouco daquilo que deveríamos saber e, enfim, lembre-se disso.
Você saber grego não é motivo de se gloriar, né? Nós devemos nos gloriar em Cristo. Então, se você entende mais, sirva as pessoas com esse entendimento. E se mostrar com esse entendimento não é servir as pessoas, é servir a si mesmo, é cair no pecado e não é definitivamente aquilo que queremos, tá bom? Lembre-se disso, já que estamos tratando de categorias gramaticais, não passe categorias gramaticais na hora da mensagem, do ensino, da sua aula, da sua pregação, do seu sermão, enfim. Não faça isso para aquelas pessoas que estão ouvindo. Porque às vezes você começa a achar que essas pessoas estão entendendo aquilo que você está falando. Porque você, enfim, né, você está tão envolto a tantas categorias gramaticais, está tão envolto a tantos pontos ali do grego e tal. A gente tem falado aqui de inúmeras categorias. E já pensou você chegar lá no púlpito, né, na hora de pregar, na hora de ensinar, na hora da aula da escola bíblica, e você dizer, olha irmãos, aqui nós estamos falando de um artigo que está ligado a um substantivo abstrato. E o fato dele estar ligado a esse substantivo abstrato traz uma ênfase importante sobre a qualidade intrínseca desse substantivo, cuja qualidade se transforma numa entidade e tudo. O que eu falei com isso aqui? Falei para você que está me entendendo do grego, mas eu não falei nada para aquelas pessoas que estão numa aula, sentados num banco de igreja, numa cadeira de igreja, para aprender a sua aula, entender a sua pregação. Elas não entenderam nada, talvez entenderam alguma coisa ali, mas isso não é útil, certo? Elas não precisam saber disso. Às vezes a tendência do estudante do grego é achar que agora ele vai ensinar tudo aquilo que ele estudou, né? E não é isso que a gente precisa fazer. Na verdade, a gente tira talvez 10% de tudo aquilo que a gente estudou e apresenta na hora da mensagem, certo? Lembre-se disso, para que você não saia por aí, né, espalhando e jorrando sobre as pessoas categorias gramaticais e tudo isso que não faz o menor sentido, tá? Aqui a gente tá para trabalhar a poeira do escritório, como se diz, mas não levar nada dessa poeira do escritório para o púlpito, ok? Então é isso, acho que eu desabafei um pouco aqui sobre essas questões, porque às vezes isso me deixa um pouco nervoso, né? Quando eu vejo o grego sendo utilizado de uma forma ruim por aqueles que deveriam utilizá-la de uma forma melhor, e não é muito aquilo, aliás, definitivamente não é aquilo que Deus espera de nós, né? A gente tem que usar o nosso conhecimento para a glória de Deus, com humildade, com cuidado, nunca esquecendo que nós somos servos e como servos precisamos levar a palavra de Deus como servos também. Mostrar o nosso próprio conhecimento, o nosso próprio entendimento, não é servir as pessoas, é servir a nós mesmos. Lembre-se disso aí, já que você tem estudado o grego até aqui. Beleza. Coloquei esses pontos aí importantes. Vamos, enfim, para o texto. Filemon, capítulo 1, versículo 9. Vamos aí entender esse texto. Filemon, texto pequeno, né? Um texto de, não lembro quantos versículos exatamente, 25 versículos somente. É um bom toque para se dar quando se fala sobre grego, né? Quando a gente vai analisar o grego, analisar textos inteiros, tá? Então, de repente, você pode analisar livros inteiros e começar com os menores, certo? Então, livros inteiros, tipo 3 João, é um livro interessante para você estudar. Filemon é um texto importante. Judas, exatamente porque são textos menores, né? De um capítulo somente, alguns versículos ali para você poder entender do começo ao fim. Vale a pena você analisar textos assim, certo? Enquanto você está estudando o grego, para que você tenha pelo menos aquela sensação, né, de que você estudou bem, que você entendeu aquele livro inteiro no grego, né, no original. Que coisa interessante, né? Ok, era só um capítulo, né, não era lá tanta coisa assim. Ora, mas certamente é muita coisa porque você estudou aquilo, tá? Vamos lá. Filemon 1:9, vamos para a leitura, depois tradução e explicação. Diaten agapen malon parakalo, toiutos on hos Paulos, presbites nuni, decai desmios, Christu Iesu. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou.
Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Lembrando um pouco da ocasião da carta, né? Paulo está escrevendo para Filemon, por isso o nome da carta, né? Filemon. Então, Filemon, o remetente, aliás, é o destinatário dessa carta. Paulo escreve para que Filemon receba um escravo chamado Onésimo, e Paulo escreve para Filemon para que Filemon receba Onésimo como um escravo, que ele era fugitivo de Filemon, mas se converteu no meio do caminho ali, tendo conhecido Paulo, e Paulo o envia de volta, mas para que ele receba, para que Filemon receba Onésimo de uma forma mais, vamos dizer assim, né, amistosa, já que ele era um fugitivo, ele poderia ser morto por ter fugido, né? Então Paulo pede para que ele tenha cuidado sobre isso. E ele começa aqui, né, com Paracalô. Quando ele começa esse texto aqui, ó, vamos entender melhor para que ele faça sentido para a gente. Vamos começar do começo aqui no grego. Diaten agape, certo? Quando ele diz diaten agape, ele está dizendo em nome do amor, certo? Em favor do amor, por conta do amor. É essa a ideia que ele está querendo salientar aí, tá? O dia, essa preposição dia, né? Quando ela está ligada com um acusativo, ela traz essa ideia de por conta de, certo? Por conta de, por conta do amor. Em nome do amor foi assim traduzido pela Almeida Revista Atualizada, certo? E aí ele diz por conta do amor, ou em nome do amor, ainda mais, né, essa ideia aí colocada, né, ele coloca aqui malon, que seria a ideia de todavia, certo? Ele diz aqui também paracalô, e com isso, esse paracalô seria a ideia de prefiro solicitar, certo? Prefiro solicitar, ou peço-te, certo? Peço-te para que você faça. Interessantemente, a Almeida Revista Corrigida diz, todavia, peço-te antes por caridade, né? Então seria a ideia aqui, né? Por amor, ou em nome do amor, ainda mais peço-te, né? Paracalô, essa ideia aqui, paracalô. O paracalô vem da palavra paracaléu, certo? Às vezes a gente está falando tanto aqui e não lembra que é um texto importante. Inclusive, aparece aqui no Novo Testamento 109 vezes paracalô. 109 vezes. Interessantemente, a gente pode notar isso aí. E a palavra paracalô, que vem do verbo parakaleo, ela tem essa ideia, né, de exortar, de pedir, de chamar alguém ao lado, de apelar para alguma pessoa, chamar essa pessoa, exortar essa pessoa, encorajar essa pessoa, pedir a essa pessoa, enfim. Até essa ideia de encorajamento, ela é colocada também aí com parakaleo. Então é uma palavra importante para você conhecer, como falei, né, 109 vezes no Novo Testamento, aí sendo traduzida dessa forma. Voltando aqui, então, on hos Paulos, é uma construção um pouco estranha aqui, mas dá para a gente desenrolar. Aqui, on hos Paulos, ele diz, sendo o que sou, sendo como sou Paulo, on, sendo como Paulo, literalmente isso, traduzido então como sendo o que sou, Paulo, e aí ele diz presbites, ou seja, o velho, aqui uma construção apositiva, presbites, Paulo, presbites, ou seja, Paulo, o velho, nuni, e agora, né, na verdade o de aqui e o kai, né, e agora, nuni, e agora, até, que não foi necessariamente traduzido, mas ele diz desmios, a palavra desmios significa prisioneiro, certo? Desmios. É uma palavra interessante, podemos olhar aqui quantas vezes aparece no Novo Testamento.
16 vezes, certo? 16 vezes, basicamente se referindo a prisioneiro. Então, desmios aparece 16 vezes. Beleza. Prosseguindo então, desmios, aqui é a construção genitiva, Christou Iesu, ou seja, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Muito bem. Vamos prosseguir aqui no texto e entender o que se está sendo colocado aqui, tá bom? O que a gente precisa chamar a atenção aqui é exatamente para aquilo que tem o artigo, e ele diz dia ten agape. Ten agape, por causa do amor, em nome do amor, enfim. Ten agape. Lembra que o artigo com o substantivo abstrato, o substantivo abstrato já enfatiza na qualidade desse substantivo, e o artigo ele ainda mais especifica esse substantivo na sua qualidade. Então a ideia do amor, a ideia de ser amável, a ideia de amar alguém, de ser sacrificial, enfim, essas qualidades aí estão sendo salientadas com essa palavra em nome do amor, daquilo que é o amor, daquilo que você considera ser o amor, daquilo que você define como sendo o amor, daquilo que você entende como amor. É essa ideia aí que está sendo colocada quando se utiliza o artigo mais o substantivo abstrato, no caso aí o amor, em Filemon em Filemon versículo 9, né? Como a gente pode perceber, ok? Então é isso, vamos para o próximo texto. O próximo texto é de Hebreus capítulo 3, no versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Christos de hos huios epiton oikon autu hu oikos esmen hemeis ean per ten parresian kai to kaucheman tes elpidos kataschomen. Texto de Hebreus 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Palavras um tanto complexas, normal de Hebreus, tá? Hebreus é um texto bem complexo também, mas vamos lá. Cristo, Christos, de, porém, hos huios, como filho, epiton oikon autu, epiton oikon, em casa, autu, sua casa. Então, Cristo, porém, em sua casa, hu, a qual, oikos, casa, esmen remeis, a qual casa somos nós. Ean, si, e aqui nós temos o verbo, né? Kataschomen, que é exatamente guardar, certo? Kataschomen. Vamos já adiantar aqui quantas vezes ele aparece. Kataschomen vem de katerro, que significa segurar, né? Significa guardar. Exatamente isso como a gente colocou, né? Manter, possuir, ocupar, essa ideia aí sendo colocada. E aqui em Hebreus 3, versículo 6, a gente tem essa ideia aí de guardar, né? Guardamos. Ok? Está no final da frase aqui, a gente traz para o início para fazer sentido aí no estilo, no português. Se guardarmos firme, né? Kataschomen é guardar firme. E aí nós temos guardarmos firmes, e aí nós temos ten parresian, certo? Ten parresian. Então,
que seria a ousadia, ten parhesien, a ousadia, kai e to kauchema, que é a exultação, tes eupidos, a exultação da esperança. Então, se até o fim seria a ideia de guardar firme até o fim ali do verbo katasromen. Muito bem. Aqui a gente tem a ousadia e a exultação, que é justamente ten parhesian kai to kauchema, a ideia de a ousadia e a exultação da esperança, ou seja, são substantivos abstratos ligados a um artigo em que a conceitualização deles a partir da sua qualidade é enfatizada ainda mais por conta do artigo. Então ele diz, se nós guardarmos firmes até o fim o quê? Aquilo que você entende como ousadia, aquela qualidade de ser ousado, né? Essa ideia que o autor ele quer enfatizar, que ele quer guardar aqui para você. A exultação, o que você entende como exultação? De se exultar, né? De se alegrar, enfim, essa qualidade está sendo salientada porque esse artigo está ligado a esse substantivo abstrato. Então, se você quiser trazer isso na sua exposição do texto, você traz, mas obviamente só mostrando a ênfase, mostrando a explicação, não precisa entrar em meandros exegéticos, gramaticais, para explicar que o autor quis dar ênfase em um certo ponto. De repente, se alguém perguntar para você depois, talvez você explique alguma coisa, se ela realmente quiser entender, e aí você poder explicar alguma coisa nesse sentido. Mas nunca tomando uma oportunidade assim gratuita para falar isso, não faz muito sentido. Muito bem. Próximo texto aqui, e o último da nossa explicação, 2 Pedro 2, aliás, 2 Pedro 1, versículo 7. Aqui nós temos en de te eusebeia, ten Philadelphian, en de te Filadélfia, ten agapen. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então, en de te eusebeia, en de te eusebeia, com a piedade, e ele diz, ten Philadelphian, a fraternidade. En de te Filadélfia, com a fraternidade, você lembra de Filadélfia, né? Tem a ver com essa ideia de fraternidade, e aí ele diz, ten agapen, o amor. Ok, tendo colocado esses pontos aí, esse é um texto bem comum, né? Com relação às questões de substantivo abstrato, especialmente por conta dos seus termos aí. A palavra eusebeia, a palavra para piedade, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento, certo? Eusebeia aparece 15 vezes. E a palavra Filadélfia, Filadélfia, como você tem aqui, em 2 Pedro 1,7, a palavra Filadélfia, ela vai aparecer 5 vezes, na verdade 6 vezes no Novo Testamento, certo? 6 vezes. É uma palavra conhecida nossa, relacionada à fraternidade, né? E o amor, como você já conhece aí, já aparece bem mais vezes. Enfim, são termos, são substantivos ligados a essa ideia de abstrato, especialmente esses que a gente está trazendo aqui. Então, nós temos te eusebeia, ten Philadelphia e ten agape. Aqui novamente, né, te Filadélfia. Então, quando o autor ele utiliza esses termos com o artigo, está salientando a qualidade deles,
aquilo que é piedade, aquilo que é fraternidade, aquilo que é amor. Então, aquilo que é piedade, aliás, aquilo que é fraternidade irá com a piedade. Aquilo que é amor irá com a fraternidade. E isso, aquilo que é, ou seja, aquilo que caracteriza o amor, a amabilidade, fraternidade, o ser fraterno, né? Enfim, a piedade, o ser piedoso, enfim, essas qualidades elas são salientadas a partir desse artigo ligados então a esses substantivos abstratos. Então é isso, espero que você tenha gostado. Na próxima aula estaremos em um novo assunto ainda sobre os artigos, mas hoje nesta aula nós concluímos o artigo abstrato, ok? Que Deus nos abençoe. O artigo ligado a um substantivo abstrato, melhor dizendo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.